estar de novo novamente aqui com vocês, né, nesse momento aí de reflexão que a gente está propondo hoje. E eu gostaria de apresentar aqui o Dr. Paulo Afonso Ronca, psicanalista, psicólogo educacional, doutor pela Unicamp, atende muitas crianças, muitos adolescentes, autor de vários livros. Quero agradecer, Paulo, pela sua presença e obrigada aí por estar participando aí dessa formação conjunta com essas famílias essa noite. Tá bom? Obrigado. Fique à vontade, por favor. Você que vai me acompanhar? Começa a Tiago. Iago. Tá bom. Muito bem, aqui eu preciso olhar para cá. O filmando está aqui, Filmando o aí, microfone pega tá a sua voz aí. Então tá bem. Boa noite para todos e para todas. Boa noite. É muito prazer em estar com vocês e gostaria de agradecer, falar-lhes muito obrigado por terem vindo e por estarem também assistindo pela webcam. E esse obrigado vem do fundo do meu coração, no sentido de dizer, eu fico obrigado a retribuir a presença de vocês. É por isso que a gente fala obrigado, porque daqui para frente eu estou obrigado a retribuir a presença de vocês e o carinho da presença de todos. Eu não poderia deixar de começar essa nosso encontro de hoje, que fala exatamente quem são nossos filhos, compreender o mundo para saber educá-los, se a gente não trouxer um pouco de princípio o mundo para dentro dessa sala de hoje. E hoje, ou ontem, não sei bem, ou foi essa noite, aconteceu algo muito sério nesse país, de 3 médicos serem assassinados, e sem motivos aparentes, né? Foi aparentemente um engano, mas esse país precisa rever muitas coisas e precisa rever os seus valores, os seus princípios e precisa rever as vidas e as mortes que existem. Então, eu não poderia deixar de trazer o mundo para dentro da sala de aula hoje aqui e pedir que a gente fizesse um momento de pensamentos sobre isso que aconteceu. Muito bem. Então, vamos lá. Na cidade de São Paulo, estamos em 5 de outubro de 2023, no Colégio Morumbi Sul. Pode ir? Conferência em continuidade ao livro Quem são nossos filhos? Compreender o mundo para saber educá-los. O livro que vocês receberam, que foi um presente da escola para muitos pais, para a grande maioria dos pais, me parece, é um livro de contos e crônicas, e todos eles baseados em fatos reais, fatos da minha vida, que lá estão transcritos, que aconteceram com os meus filhos durante os contos todos e as crônicas todas que eu faço. Espero que eu tenha podido contribuir um pouco para vocês pensarem um pouco nesse título. Quem são nossos filhos? Se a gente não compreender o mundo para saber educá-los, a gente não vai educar, porque é o mundo que educa comigo. Nós temos um sócio, né? E um dos primeiros capítulos do livro fala exatamente isso. Temos um sócio, esse sócio é o mundo, que é um sócio que demanda e nos traga, ou seja, tira de nós muitas coisas, nos dá muitas coisas, mas também tira de nós muitas coisas, né? Meu nome é Paulo Afonso Ronca, professor doutor em Psicologia Educacional pela Unicamp e psicanalista pelo IPLA, Instituto de Psicologia Lacaniana. E aqui tem meu nome, como vocês quiserem um dia conversar comigo, podem estar com esse endereço eletrônico.
Muito bem. Primeiro, é inescapável errar. A primeira coisa que eu queria confessar é assim: a gente erra. Erra e acerta. Acerta e erra. E é inescapável o erro. Sempre erraremos. O importante é a gente saber se a gente está errando muito, ou caindo nos mesmos erros, ou acertando muito e caindo sempre nos acertos. Então, esse jogo de erros e de acertos é o jogo da educação. Nenhum filho veio com um manual na mão dizendo o que a gente poderia fazer por eles. A gente vai descobrir. E eu falo para os pais que me procuram que os vossos filhos não são vossos filhos. São filhos, primeiro, do mundo. E segundo, são filhos de um espermatozoide e de um óvulo sobre os quais vocês não tiveram a menor chance de escolher. Veio o que veio. Veio com a saúde que veio, com as coisas erradas, essas coisas certas. E a gente tem que saber compreender o mundo para saber educá-los e saber quem são os nossos filhos, né? Porque são pessoas que a gente não conheceu na vida. Simplesmente nasceram de nós, de um espermatozoide, de um óvulo, e foram criados e, de repente, apareceu na nossa frente para serem orientados e educados por nós. E nós temos essa missão de educar alguém que nasceu um animalzinho. Não eduque um animalzinho para você ver. Ele vai uivar, vai morder, vai... E esse animalzinho precisa ser educado, porque ele nasceu animal. Ele chora como animal, berra como animal, faz cocô como animal, tudo como animal, e nós temos que educá-lo, né? Por isso que é inescapável o erro, assim também como o acerto. Mas, às vezes, a gente se culpa muito pelo erro, e o erro se torna muito maior do que o acerto, né? Então, a gente erra e a gente acerta. As dimensões do mundo de hoje. Vamos examinar um pouquinho, então, como é que esse mundo está sendo... Aliás, começamos a nossa palestra de hoje, começamos trazendo um fato de hoje, no mundo de hoje, que aconteceu no Rio de Janeiro, e a gente vai ver um pouquinho as dimensões do mundo de hoje. Vamos ver. Encurta-se a infância. Pode ir? Vai ficar pequenininha, depois o outro, Iago. Antecipa-se e retarda-se a adolescência. E depois o outro, a maturidade chega tardia. Isso é um fato que eu vejo, inclusive nos meus filhos, nas pessoas que eu trato, nos jovens que eu trato. A infância é encurtada. Eles imediatamente aprenderam a mexer com os celulares como nunca a gente imaginara que eles dariam aulas para nós de como fazer e como brincar com o celular ou viciaram-se neles, né? Encurta-se a infância. Antecipa-se e retarda-se a adolescência. Esse jogo, essa adolescência que chega cedo demais, ou às vezes demora muito, mas esse jogo não está claro para nós, né? E nós precisamos estudar para educar essa criança, esse adolescente que está com uma antecipação e um retardo da adolescência. Alguns que ficam na adolescência até os 25, 27, 28, 29, 30, 32 e vão em frente, e outros que chegam mais cedo, né? E muitas vezes essa antecipação da adolescência é feita por festinhas, por bailinhos, por encontros, por longe de nós, muitas vezes longe de nós, longe do nosso controle, longe da nossa possível educação. E depois, essa maturidade chega tardia, né?
Eu vejo que os jovens de hoje, muitas vezes, me dizem assim, eu com 35, 37 anos, eu quero estar bem na vida, eu quero estar ótimo, já com dinheiro. Esse amigo, você verá que não é bem assim. Você vai ver que vai ter que lutar muito, vai ter que brigar muito para conseguir chegar na maturidade, bem chegado e bem com você próprio, né? Mas esse é um pano de fundo que a gente vai trabalhar muito na palestra de hoje, né? Vamos em frente, Thiago. Encurta-se a infância. Por que se encurta a infância? Com brinquedinhos eletrônicos, com tatuagens de brinquedo. São coisas pequeninas que a gente não dá muito valor, que a gente não percebe muitas vezes que nós estamos antecipando alguma coisa, né? Outro dia eu estava indo num shopping e eu vi uma multidão de pais ali, que eram pais que estavam aplaudindo os filhos lá, e eu me aproximei para ver, e eles estavam vendo um desfile de modas dos seus filhos pequeninos de 9, 8, 7 anos, e aplaudiam e vibravam com aquilo. E eu me perguntei, meu Deus, mas uma criança de 9 anos, de 8 anos, de 7 anos, fazendo desfile de modas, aquilo me deixou incomodado, me deixou perguntado, mas por que isso? Não é uma antecipação de alguma coisa que nem sabemos se deveria surgir ou não, né? Mas eu vi isso eu vi num shopping, esse desfile de modas, e os pais assim, vibrando com os filhos, né? Festinhas com lugar apropriado para a dança, tipo baladinhas, né? Isso a gente vê a boca pequena, as crianças participando dessas baladinhas, às vezes com um círculo de luzes, né? De luzes e de fumaça, etc. e tal. Veja, estamos antecipando algumas áreas. É certo ou errado? Não sei se é certo ou errado. A mim me incomoda. Me incomoda. Não sei se é certo ou se é errado. Mas alguma coisa está fora do lugar. Não me apetece isso. Antecipa-se e retarda-se a adolescência. Show e obsessões. Os novos ídolos, né? Vejam, por exemplo, os shows que nós tivemos aqui em Interlagos, aqui perto de vocês, né? A quantidade incrível de jovenzinhos e gente com pouca idade indo, né? Democratizou-se o beijo. Né? Essa é uma expressão muito singular, assim, muito simples. Democratizou-se o beijo. O beijo aparece. Já de início, com 13, 14, 15 anos, às vezes sem a vontade. Às vezes sem a vontade do beijo. Mas o beijo aparece. E aparece com muita assiduidade hoje, né? E se beijam com toda naturalidade, né? Aqui, ali, acolá. E nós temos que, muitas vezes, saber como é que a gente vai lidar com isso, com essa questão do aparecimento, da democratização do beijo, né? Democratização silenciosa da maconha. Também aqui nós temos um fator do mundo de hoje, né? Por que eu falo a democratização silenciosa da maconha? Porque ela é proibida. Não sei se vocês sabem, ela é proibida por lei. Mas todo mundo tem. Mas encontra-se maconha em qualquer lugar, em qualquer situação de juventude. É impressionante como a maconha entrou na cultura do brasileiro, né? Eu costumo até dizer uma coisa assim: tire a feijoada do brasileiro da quarta e do sábado, tire o futebol do brasileiro, tire a boneca de uma menina ou a bola de um menino,
E eu diria, tire a maconha hoje. Tire a maconha dos presídios. A maconha hoje é alguma coisa que está na cultura do brasileiro. Não só do brasileiro. Né? Eu trabalho com jovens que estudam que vão estudar, porque é outra moda também, né? Vão fazer o curso nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, não sei o quê. E eles continuam, os meus pacientes ainda, meus clientes ainda, e lá também a maconha está absolutamente democratizada. Em muitos países aceita, em muitos países odiada, né? E assim vamos vivendo. E a sociedade passa a ser a sociedade do espetáculo. Né? Tudo vira um espetáculo, tudo vira um show. E a gente vê mesmo como eles vibram com o show, com os celulares ou com as coisas que eles possam criar e mexer. Né? A maturidade chega tardia. Às vezes, a adolescência é interminável. Ainda na casa dos pais. Eu lembro que quando a gente... uma das coisas que a gente ouvia no meu tempo, não gosto de falar do meu tempo, porque senão a gente parece mais velho, mas assim, quem casa quer casa. Né? Mas a juventude de hoje me parece que fica muito em casa, e ficam lá e gostam da nossa casa. Como? Papai e mamãe, exatamente. A gente percebe isso com uma clareza incrível. Mesmo assim, o casamento para alguns é um casamento que não querem filhos. Eu vejo muito isso no consultório. Eu não quero filhos. Por que filhos? Eu vou pôr filhos nesse mundo? É esse mundo que eu vou pôr filhos? Eles falam isso para mim com a maior tranquilidade, com a maior firmeza. E com muitas razões. E com as razões deles. Né? O casamento, o próprio casamento, né? Muitas vezes eles não se casam porque não querem se casar e unem-se, né? E vão festejar depois, se for o caso. Né? E aqui vai ver uma coisa interessante, que são as expectativas frustradas em relação ao estudo versus salários e a escolarização versus a oportunidade de emprego. E aqui eu faço um pequeno exemplo da minha vida. Eu ultrapassei os meus pais na questão da educação. Eles não eram... Os meus pais não tinham... Minha mãe não era formada. Né? Ela nasceu em 1920, imagine vocês. Não consigo tirar. Como? Alguém falou? Alguém falou. Então, veja, eu me perdi um pouco. Os estudos. Como é que eu vejo? Os meus filhos não vão me passar. Por mais que sejam doutores, por mais que sejam estudados, por mais que tenham tiveram uma boa educação escolar, uma boa escolaridade, mas é difícil para eles estudarem hoje e conseguirem o que eu consegui como doutor. Né? E isso é o mundo deles. Né? É o mundo deles. Muitas vezes vai haver aqui uma questão, um estudo versus os salários. Eles falam, o que você quer ser? Eu quero ser jogador de futebol. Eu youtuber, eu quero ser um influencer. Mas como assim youtuber? Eu quero jogador de futebol. Para ser jogador de futebol, você tem que começar aos 12 anos e olhe lá. E nós temos, talvez, aqui no Brasil, a gente tem quantos jogadores que não estudaram, quantos jogadores que pararam de estudar por conta do futebol e não deram certo. Poucos são aqueles que deram certo enquanto o estudo ou enquanto jogador de futebol. É uma realidade, só que eles não veem isso. Eles falam com a maior clareza, quero ser jogador de futebol. Ótimo, é um desejo que eles têm, às vezes muito inculcado pela sociedade, mas é um desejo que eles têm. Né?
E aqui também a oportunidade de emprego. Nós temos milhões de brasileiros que não têm emprego. E isso vai ser, aliás, no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos vive hoje, que é uma potência mundial, vive um problema seríssimo de pessoas que não têm uma escolaridade X, mas não têm um emprego correspondente, não têm a formação correspondente. Isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Muito bem, podemos ir? As dimensões do mundo de hoje. Né? Vamos ver outra vez as dimensões do mundo de hoje. Vamos lá? Pode ir? No limits. Pode ir? Cigarros, né? Never Fiddle. Tênis Mizuno. Impossible is Nothing, do Adidas. Non-Stop, do Blue Jeans. Ou o último é o... esse aqui, Just Do It, que é da Nike. Tudo escrito em inglês. Outra coisa que é impressionante, como eles dominam o inglês com uma facilidade muito maior do que a minha geração. Né? Por conta que o aparelhinho, o celular, trouxe à tona o inglês para eles. Né? Mas aqui, vocês vão ver agora, podemos virar, por favor? Podemos virar, então, não aos limites. Pode voltar um para mim, por favor. No limits. O outro, never settle, nunca se contente. Nunca se contente? Como assim? Isso aí está escrito em... Pode voltar para mim? Na Mizuno está escrito, nunca se contente, em inglês. Impossible is nothing, da Adidas. Veja, nada é impossível. Nada é impossível? Sim, algumas coisas são impossíveis. Algumas coisas você não pode fazer. Não dá para fazer. Ou senão, faça já. Ou senão, nunca pare, que é o não stop, Blue Jeans. Nunca pare, tem que parar. Tem que hora que tem que parar. Tem que conseguir parar. Ou senão, just do it. Faça já. Faça já. Veja, isso está no inconsciente coletivo. Eles vivem isso e leem isso em inglês, traduzem em inglês e apropriam-se disso na própria roupa, na própria camisa, no próprio guarda-roupa deles. Né? E essas são realidades que eles estão vendo que não, no meu tempo, isso aqui, no meu tempo, não gosto de falar isso no meu tempo, mas eu tenho que falar um pouco, porque isso aqui é de agora, de 10 anos, né? Que existem essas ordens, ou essas desordens, as quais eles estão nesse mundão de Deus. E eu não estou fazendo uma crítica a esse mundão de Deus, mas é um mundão de Deus que não me parece que é por aqui o caminho, não. Alguma coisa me incomoda sabendo que nunca aos limites, nunca se contente, nada é impossível, nunca pare, faça já. Just do it. Isso é para a gente pensar nesse mundo que eles vivem. Né? E não tem idade para isso. É uma pauleira. Né? O jovem da pós-modernidade. Essa palavra é muito importante a gente entender. Pode ir? Acostumado ao prazer. Né? Desde cedo. Este aparelhinho aqui é sinal de prazer. Isso aqui é prazer. Eles têm prazer nisso. E vivem diariamente com esse prazer. Inclusive, quando você tem um celular novo, para poder ver. Poderosa, hein? Um celular novo, hein? Um celular que custa 13, 14, 15 mil reais. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? E um vício impressionante como entrou na vida deles e não perguntou, não bateu na porta. Entrou pela porta dos fundos e nós tivemos que nos adaptar. Isso eu vou falar daqui a pouquinho, como é que a gente pode lidar com essa questão dos celulares, porque é uma questão muito delicada e que ninguém é culpado. Ninguém é culpado.
acostumado ao prazer, uma outra noção de tempo. Isso aqui é uma coisa impressionante. Eles vivem o tempo numa outra dimensão. Eu lembro que muitas vezes a gente pegava um fusquinha, né? E ia até o Paraguai de fusquinha, no meu tempo, e íamos todos apertadinhos ali dentro, e felizes da vida, porque a gente tinha um fusquinha. Mudou. Não é para pior nem para melhor. Houve uma mudança. Tudo isso que eu estou falando não é que é ruim, mas são mudanças significativas que vêm desafiando a quem educa, né? Uma outra noção de tempo. Eles têm uma velocidade de tempo incrível, né? Pouco esforço e menor senso de sacrifícios. Essa palavra aqui é uma palavra que muitas vezes eles não fazem ideia do que seja isso. Não tem ideia que seja isso, né? Ou senão, pode ir, domina e exalta a tecnologia. E aí entra o celular como um vício como a maconha, como a cocaína, como o crack, como um vício, viciados, né? Inclusive nós, adultos. Eu bato no meu peito. Eu não vou apontar para os jovens e dizer, olha aqui, eu sou no outro mundo. Eu estou nesse mundo com eles também. E até quando a gente, às vezes, fala assim, olha, pega aqui, senhor, cuidado com o meu celular, porque aqui está a minha vida. Né? Ai, meu Deus, continuamos. E o último, movimento, cores, sons e imagens. A vida deles é cheia de movimentos, cheia de cores, sons e imagens. E se não tiver isso, esse movimento, esse movimento das cores, dos sons, das imagens, tudo isso não nos satisfaz, né? É ruim isso? Não é ruim. É a vida deles. A gente precisa compreender. Como é que eu vou educá-los para saber criticar isto? Eu quero deixar muito claro, quando eu faço essas questões aqui, eu não vou dizer, olha que esse mundo está perdido. Não. Minha mãe ouvia os Beatles e falava assim, o mundo acabou. E eles cantavam Yellow Submarine. E eles cantavam I Love Her. E minha mãe falava, quando o Roberto Carlos cantava Eu estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu, a minha mãe falava assim, isso é adultério. Isso não é possível. Parecia que o mundo estava acabando. Não estava acabando. Havia guerra. Passamos por uma guerra onde morreram mais de 80 milhões de pessoas. Quer dizer, o mundo foi duro para eles. O mundo era duro. O mundo era um mundo difícil. Não era um mundo fácil, né? Também houve questões graves no mundo do século passado, do início do século passado, né? E aí é o mundo deles que está hoje, que é o jovem na pós-modernidade. E o que fazer? Essa é uma pergunta agora que eu vou dizer para vocês que eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu descobri como fazer. Tem uma solução. E eu sou candidato ao Prêmio Nobel da Paz, porque eu inventei isso, a minha autoria. Vocês nunca vão ouvir de outra pessoa isso, e não pense que isso é uma criação minha do que fazer. Isso aqui fui eu que bolei. Primeiro, meu sim é sim. Segundo, meu não é não. E terceiro, é tempo de negociar. A gente negocia. Se você quiser voltar, a gente pode voltar para a minha brilhante conclusão, que eu já estou dando para vocês de imediato.
o meu sim é sim, o meu não é não, e há tempos em que você pode negociar. E aí vem os 3 tempos que são bem esses. Pode ir? O equilíbrio, né? Que é... Pode ir? Pode ir? O sim, o não e o negociar. Brilhante. Maravilhoso. Vocês nunca tinham ouvido isso. Isso é uma invenção da minha cabeça. Mas é verdade. Há momentos que o não é não. E acabou. E não se discute. Há coisas que não se discute com criança. Há coisas que não se discute com jovem. Não se discute, por exemplo, idade para guiar um carro que não seja com 18 anos e com carta. Pronto, acabou. É não, não. Não vou discutir. O sim é sim. E muitas vezes o sim é para valer. E muitas vezes é para negociar. Se a gente conseguir esse equilíbrio entre o meu não é não, o meu sim é sim, e o tempo de negociar, de trocar uma ideia, nós estamos no caminho. Nós temos um caminho. E o que vale aqui é a segurança do meu sim. O meu sim tem que ser sim, sim. O meu não tem que ser não, não. E o tempo de negociar é tempo de negociar. Eu brinquei um pouco, mas é uma verdade muito fácil. E depende da segurança que eu imprimo no meu sim, que eu imprimo no meu não, ou que eu imprimo no meu negociar. A criança não quer saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Ele quer saber se eu estou seguro. Os filhos não querem saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Eles querem saber que você está seguro do seu sim, seguro do seu não e seguro do tempo de negociar. Podemos ir? Nunca se precisou tanto dos pais como hoje. Haja vista que essa frase vai aparecer outras vezes. Nunca se precisou tanto dos pais como hoje. O grande esforço de gestores e líderes está para quê? Pode ir? Está para, pode ir? Para a valorização moral, social, política, econômica, humana, existencial, profissional e afetiva de quem? De quem? De pai e mãe e dos professores. Para mim isso é básico. É fundamental que nossa sociedade caminhe para valorizar pai e mãe. Aparecer. Porque muitas vezes esses pais balançaram, a família balançou. A família como instituição balançou. Não é para mal e não é para o bem. Balançou. O número de separações é maior do que de casamentos. E a família balançou. A gente tem que reconhecer isso. Com humildade. E sabedores do que vamos fazer com, muitas vezes, crianças que não têm esta relação de família. É mal? É bem? Não. Não é nem mal nem bem. É uma realidade. É uma realidade. E eu vejo essa família balançando. Eu vejo constantemente no meu consultório essa família balançando. E talvez os professores que estão aqui ou que estão em casa poderão ver também como esta família deu uma estremecida nessa virada de século, eu diria. Não que fôssemos, tivéssemos uma família maravilhosa no século passado, não. Também tinha muito filho fora do casamento, muito filho fora do casamento tinha. O casamento era muito bem arquitetado, mas tinha muita gente que tinha filho fora. Sim, óbvio. Não estou fazendo um mundo bom contra um mundo mau, não. Estou mostrando o mundo. Agora, aqui é essa valorização de pai, mãe e dos professores. Agora, uma frase importante para a gente poder ver. Filhos de pais separados têm
nome, sobrenome, pai, mãe e família. Para mim isso é uma verdade que muitas vezes é esquecida. Filhos e pais separados têm nome, sobrenome, pai, mãe e família. Não podemos esquecer que esses pais que se separaram podem ter uma vida em família. Podem jantar fora com os filhos, podem educar os 2 filhos, podem conversar. Porque é uma realidade muito forte esta. E precisamos alertar estes pais que eles têm possibilidades de formarem a família mesmo separados. Não tem nada contra a separação, eles estão dentro da lei. A lei permite a separação. A lei permite. Só que eles têm que honrar, a meu ver, a família, o nome, o sobrenome, o pai e a mãe. Para mim isso é fundamental para os filhos saberem que eles têm isto como garantia. Um novo conceito de afetividade. Esse é um novo conceito de afetividade. É a competência da maternidade e da paternidade. Pai e mãe foram feitos para educar, ponto. E não podemos fugir dessa responsabilidade. E temos que saber educar. Porque não eduque o animalzinho para você ver o que vai lá. E essa educação depende do afeto, da afetividade. O novo conceito não é que eu amo meu filho, que meu filho é meu amor da minha vida. Não, não é amor da minha vida, não. É saber educar mesmo, a competência da maternidade e da paternidade. É fundamental que esse pai e essa mãe saibam o que fazer com este mundo. Saibam o que fazer com essa educação. Meu sim é sim, meu não é não, e é hora de negociar. Eu estou falando muito, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, esteja à vontade. Podemos ir? O afeto. Fundamental. Pode ir? Pode ir? A segurança dos pais. Pode ir? Pode ir? E ações concretas. Eu tenho afeto por vocês. Por que eu tenho afeto por vocês? Porque eu tive concreta... Eu fugi aqui, desculpe, de casa. Eu tenho afeto pelos que estão em casa e pelos que estão aqui. Eu não vou passar a mão. Não. O meu afeto é a minha competência de estar presente aqui na hora, de não me atrasar, de saber o que eu tenho que falar, de ter preparado em casa os slides. Isso é competência. Precisa de muito. Mas esse amor que eu tenho pelas pessoas que estão aqui se traduz no conceito de afeto, que é um concreto. Além do amor que eu tenho pulsando dentro de mim, como pai e mãe, eu tenho uma competência de ações de amor. O amor não é eu amo você. Eu amo como? Eu tenho ações de amor. O amor não é simplesmente o que eu sinto. É também. Mas é o que eu faço por você. O fazer. Fazer. E a segurança dos pais que vêm pelo afeto. Porque vêm com ações concretas. Quando eu digo não para o meu filho, é porque eu o amo. Quando eu digo um não, um sim para o meu filho, é porque eu o amo. Ações concretas de amor. Agora eu vou brincar um pouco com vocês, nós vamos fazer juntos um pouco. Eu vou falar uma pequena frase e vocês vão completar depois, só saberem o timing, né? Mas eu gostaria de fazer isso, esta pequena interação
A postura e os sentimentos dos pais educam o meu filho. Né? Isso é uma poesia que eu escrevi, uma delas que eu escrevi, que eu intitulo assim: a postura e o sentimento dos pais educam o meu filho. O filho precisa sentir você. É mais ou menos igual aquele menininho de 2 anos que está numa sala, um pai e a mãe ali sentados, e o menininho de 2 anos vai entrando devagarinho e vai pegar um objeto cortante que existe em cima da mesa. Aí o pai fala para ele assim: Joãozinho, eu já disse para você não pegar esse objeto cortante em cima da mesa. E corre para cima da mãe, abraça a mãe, porque o pai brigou com ele. Ele sentiu o pai. Ele sentiu que o mar não estava para peixe. Ele sentiu o pai dizendo: não é para pegar. Isto, a criança precisa sentir. Não só na bronca, mas o parabéns, né? Um parabéns bem dado, de uma nota bem dada, ele precisa sentir que vem dentro de mim a postura e os sentimentos dos pais é que educam o meu filho. Então vamos ver agora um pouquinho. Né? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu falo uma frase e vocês falam outra, tá bom? Vamos ver. Pai e mãe vivem com os filhos, só antes disso. Pai e mãe vivem com os seus filhos o que desenvolvem em si próprio. Se eu tenho o amor, eu passo esse amor. Se eu tenho essa segurança, eu passo essa segurança. Eu só posso passar essa segurança se eu a tiver. Senão, não chega até ele. Não chega até o filho. Muitas vezes eu falo para alguns pais: os seus filhos não estão sentindo vocês. Ele tem que sentir, o filho tem que sentir mesmo. E agora nós vamos ver, então, como é esse sentimento. Né? Vamos ver. Vai aparecer tudo agora aqui na cabecinha deste pai. Então, vamos ver. Eu leio, pode ver? Eu leio o branco e vocês leem o amarelo, tá bem? Os pais que olham para dentro da escola e se orgulham dela demonstram interesse pela educação dos filhos. Pode voltar. Só queria ir devagar, porque tudo isso é muito, muito forte, é muito belo, é muito bonito, é muito verdade, né? Poderíamos até repetir essa. Os pais que olham para dentro da escola e se orgulham dela demonstram interesse pela educação. Os pais que interiorizam o sentimento de justiça promovem a justiça entre os filhos. Os pais que têm respeito por si mesmos e se respeitam mutuamente Respeitam os filhos que são respeitados por eles. Olha como isso é forte, né? Os pais que têm respeito por si mesmos e se respeitam mutuamente Respeitam os filhos que são respeitados por eles. Os pais que se sentem compreendidos Compreendem os filhos. os pais que se sentem incentivados a ler e a estudar Vêm para os filhos e incentivam a estudar. Isso é uma verdade, né? Volta. Os pais que se sentem incentivados a ler e a estudar leem para os filhos e os incentivam a estudar. Isso é sentimento. Os pais que reconhecem os seus próprios erros podem aceitá-los os filhos. Os pais que se interessam pelas verdades e desejos dos filhos sabem ouvi-los.
Os pais que respeitam o seu próprio ritmo. Podem respeitar limites. Os pais que sabem acatar ordens. Podem mandar sem autoridades. Quando os pais sabem que alguém manda neles, que eles sabem acatar ordens, eles podem mandar sem ser autoritários. Vejam como é sentimento. Os pais que agem com calma Podem ensinar devagar. Os pais que se sentem acolhidos, os pais que se sentem acolhidos pelos filhos, Podem ser afetivos. os pais que reconhecem a sua voz de comando. Podem exercer a autoridade. Que eu queria parar um pouco. A voz de comando. Precisa existir na família uma voz de comando. Precisa existir na escola uma voz de comando. Precisa existir no campo de futebol uma voz de comando. Porque senão vai acontecer o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. E ninguém manda em ninguém. A voz de comando. E numa sociedade como a nossa, machista ao extremo, muitas vezes essa voz de comando, sem ser absolutamente feminista ou não, mas muitas vezes ela vem do homem. Impressionante isso. Numa sociedade machista, se não vier do homem essa voz de comando, pode vir da mulher também, deve vir da mulher também, quando é para existir. Mas numa sociedade como a nossa, fica mais difícil. Mais difícil, não impossível. Os pais que se sentem parte de uma família Podem ser apoiados em suas decisões educacionais. Os pais que se sentem valorizados em sua voz de comando Podem formar um casal e valorizar a escola. daí é que vem a valorização da escola. Quando a voz de comando repercute na escola. A escola é depositário da voz de comando. Os pais afetivos preocupam-se continuamente com a autoridade, o comando e a hierarquia. Aí eu queria parar um pouco. Eu estou falando em 3 palavras muito difíceis. Autoridade, comando e hierarquia. Meu Deus, Paulo Afonso, você está falando isso no século XXI, na família, que vai precisar de autoridade, de comando e hierarquia. Vai, por aí mesmo. Por quê? Hierarquia não exclui afetividade. Comando não se afasta do bem-querer. E autoridade não significa desamor. Volta um pouco. Eu estou falando em pais afetivos preocupando-se continuamente com a autoridade, o comando e a hierarquia. Sim. Porém, né? Que é importante esse porém. Hierarquia não exclui afetividade. Hierarquia. Hoje, quem comandou, quem me apresentou foi alguém que é superior a mim aqui nessa escola. Não posso eu chegar e dizer, a senhora fica no seu lugar, porque o que eu vou falar aqui... Não, alguém tem que falar. Eu tenho que respeitar a hierarquia. Porque tem alguém que manda mais do que eu nessa escola. Ainda bem. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que saber respeitar a hierarquia. O comando não se afasta do bem-querer.
E autoridade não significa desamor. Para mim, isso é fundamental para a constituição da família. Nunca se precisou tanto dos pais como hoje. Isso é uma verdade. E agora primeiro eu vou parar um pouquinho. Não poderei pedir aos pais de casa que promovam alguma pergunta, poderão depois, pelo meu endereço, se quiserem falar comigo, meu endereço. Mas temos uma pessoa da escola intermediando as perguntas. Ele pode abrir e fazê-las para o senhor, como o senhor. Tá bom, perfeito, não há dúvida. Há alguma coisa que queiram falar antes de eu terminar? Estou no fim e eu vou terminar com uma poesia minha e eu gostaria de saber se há alguma coisa que não ficou clara que eu pudesse ajudá-los. Eu só queria tirar uma dúvida. O senhor fala em comando, autoridade, você está falando do papel do adulto? Sim, senhora. Sim, senhora. Exatamente. Repete, por favor, para quem está em casa a pergunta dela. A pergunta dela é, quando você fala em comando e em autoridade, você está falando do adulto, sim, do adulto. O que é uma pessoa equilibrada? Uma pessoa equilibrada. Não sei se vocês perceberam, mas nós brincamos um pouco aqui. Aprendeu umas risadinhas, né? Quem que brinca? Criança. Não falei nenhuma bobagemzinha aqui, porque o clima não está bem para isso. Mas muitas vezes a gente fala uma bobagemzinha. Quem é que muitas vezes fala um palavrãozinho? Jovem. E aqui nós tivemos conversas seríssimas. Quem tem conversas seríssimas? O adulto. Uma pessoa equilibrada, o adulto que você pergunta, o adulto também é um adulto que é criança. É o adulto na essência do papel. Isso, na essência do papel. Isso, perfeito. Exatamente. O adulto no seu papel, que também pressupõe a criança que existe dentro dele. Eu lembro que quando eu tinha os meus pequeninos, nossa, o que a gente brincava, eu era uma criança junto. Né? E o equilíbrio do adulto é estar com a criança, estar com a sua criança, estar com o seu jovem e estar com o seu adulto. Eu não posso... A minha criança não ficou lá fora. Eu trouxe para mim, aqui dentro. Está respondida? Eu tenho uma coisa. Pergunte. Muitas vezes eu, como mãe, ou ouço de amigos, mas eu faço a vontade do meu filho, porque eu amo meu filho e eu quero dar o melhor para ele, então eu deixo ele escolher algumas coisas. E aí entra aquela história. Tem o sim, tem o não. E o negociável. Escolher uma roupa é possível. É possível. Escolher se eu quero estudar. Não é possível. Escolher se eu vou guiar o meu carro com 17 anos e 12 meses, não é possível. Você não vai escolher isso. Você não pode escolher isso. Há coisas que eu não posso escolher. Isso é amor? Isso é amor. Isso é amor, afetividade. É o saber dizer um não. Não vai guiar o carro com 17 anos e 8, 9 meses. Não vai guiar, não vai. Não, tem coisas que não se pode fazer. Ponto. Não se pode fazer. Não sei. Cada um de vocês é que poderá ver o que se pode e o que não se pode, conforme os valores que tem. Conforme os vossos valores. Espero que sejam valores dignos, legais e que propiciem uma educação e que propiciem que os vossos filhos cresçam como gente que sabe ver o mundo, né? E criticar esse mundo, não aceitar esse mundo como ele é, como igualzinho. Né? Mais alguma pergunta? Pergunte, senhor. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta utilizando até as suas próprias palavras. Sim. Tá? Diante da diversidade que o autismo que o mundo tem,
implantando sobre a sociedade, né? De que forma os pais que tentam se enquadrar aí ao, vamos dizer assim, ao modelo, né, de parceiro à escola, pode ajudar a escola exercendo estas 3 funções de autoridade, comando, e inclusive eu complementaria com competência, porque a escola está lá num período muito maior de tempo agora com os nossos filhos. Sim. Entendeu? Nós podemos complementar isso, mas porque a escola e essa troca de informação entre pais e escola, com o tempo se perdeu. Sim. Eu não sou pai de 40 anos de idade, já passei disso já faz tempo também. Então, eu vejo a dificuldade de conversar com pais mais jovens que não conseguem entender, às vezes, a doutrina adotada dentro da escola. Sim. Porque o filho foi repreendido. Eu vou lá falar com esse professor, pelo amor de Deus. Onde nós estamos? Isso a gente vê com... Isso é banal já hoje, né? De que forma que a gente pode melhorar esse... Nossa, essa é uma pergunta que daria um outro livro. Pode ser, né? De alguma maneira tem que melhorar. Eu diria assim, de alguma maneira a gente tem que inventar. A escola precisa de ter crédito, de ter esse crédito dos pais. Não é eu vir com um dedo em rispe para dizer: olha o que você fez com o meu filho, olha pobrezinho do meu filho. Como pobrezinho do seu filho? O seu filho cometeu uma coisa muito errada. Outro dia eu vi um menino que assediou meninas e a mãe veio falar com o diretor da escola e dizer: como você fez isso com o meu filho? Porque não pode assediar a menina, não pode. Então a escola tem que merecer esse crédito e tem que dar de volta esse crédito para nós também, né? Espero que a escola de vocês estejam dando, haja vista o esforço que estão fazendo, todo esse esforço que fazem para educar, para propiciar alguém que venha falar, não eu, qualquer pessoa, né? Mas essa troca é fundamental. A escola tem que trocar, e o pai tem que trocar com a escola. Não pode vir com o dedinho em rispe, não. Porque vem mesmo. Vem mesmo, porque vem para mim. Eu sou defensor da escola. Sim, sim. Venho porque, sim, por conta do que eu te falei, perfeito, a diversidade, a banalidade que está se tomando por conta do mundo de hoje, sim, faz com que você compare as escolas, os métodos de ensino e as posturas dos professores, diretores, coordenadores, entendeu? Que tratam com nossos filhos. Sim, você percebe que em outras escolas existe uma aceitação, tá? Não de forma implícita, mas é muito delicada sobre certas coisas que eles não querem se meter mais, não querem mais, não vou dizer interagir com a criança, mas proibir a criança de fazer dentro da escola, porque sabe que vai ter pai que vai chegar falando que não pode. Eu gosto da escola aqui, porque a escola bota a mão na... Bota o dedo na cara do meu filho e fala que não pode. Exato. Eu quero, porque eu faço isso em casa. Sim. Mas como é que a gente... Porque a gente tira ele daqui e coloca em qualquer outra sociedade, ele está no meio. Está no meio. Ele está no meio dessa banalidade. Essa banalidade, como você fala, essa é uma questão delicada para a gente pensar, para a gente repensar. Talvez agora nessa poesia que vem, que eu vou terminar, eu posso responder a essa pergunta que você faz, que é crucial, porque fala de um casamento, o casamento da família com a escola. E esse casamento não pode ser destruído. Esse casamento é para sempre. A escola é cúmplice da educação do meu filho. E ela tem que ser. Ela tem que educar. Tem que educar. Podemos ir para a última? Podemos. Então, agora aquela música, você me ajuda?
Exatamente. Som da floresta, esse aqui. Pode baixar? Isso. Isso, perfeito. Agora, a letra. Isso, aqui. Isso. Essa é uma poesia que eu fiz e termino o livro com ela. E termino a palestra com ela. Não tarda e a criança cresce. Último capítulo do livro. Isso. Tá bom assim. Mais um pouquinho. Isso. Pode baixar um pouquinho mais? Isso, perfeito. Último capítulo do livro Quem São Nossos Filhos, de Paulo Afonso, Caruso Ronca. Dedicatória a todos os educadores do Brasil, pais, mães, professores, orientadores, diretores, auxiliares, de quem se espera que cumpram o seu urgente dever de educar. Essa criança carinhosa, que se joga em nosso colo, se esparrama em nosso corpo, nos acaricia a cabeça, nos despenteia os cabelos, aperta-nos as bochechas, enfia a mão em nossa boca, mexe no bico dos nossos seios e busca o calor do nosso corpo. Sim, o corpo é o espetáculo a ser visto, exibido e sentido por ela dia a dia. Pedinte de afeto e repleta de carências, exige presença. Não nos permite sair à noite e pede para ficarmos só mais um pouquinho, sempre antes de apagarmos a luz do quarto. Curiosamente, não só lhe basta saber que a amamos, é preciso provar isso pela presença. Espaçosa, brinca de esconde-esconde, de trepa-trepa, de amarelinha, e se sente no mais absoluto paraíso celeste quando a levamos ao parque. Todavia, se todo o espaço do universo lhe fosse ofertado, ainda assim seria pequeno. Levada na breca e exibida, xinga, morde, unha, mostra a língua, fala palavrão, desobedece. Esconde coisas, fantasia e mente, e se joga no chão de raiva e ódio quando ouve um não. Entendamos-nos, sua vida é muito mais de erros do que de acertos. Entretanto, não há erro, não há crescimento sem erros. Nunca. Essa criança travada, que está um dedo no outro, querendo se lembrar de uma certa palavra que não lhe vem à boca. É bom lembrar, a mente funciona em descompasso com a sua expressividade. Nessa, a intensidade parece estar mais nos sentimentos. Manhosa, pobre coitada, não quer dormir, pois dormir significa parar de brincar. E não poder brincar tem tons de prisão e asfixia. Para ela, a felicidade resume-se no jogo, na bola, na boneca, e depois de sempre, na hora do recreio. Tranquila, adormece como um anjinho no nosso colo, no ônibus, no carrinho ou na sala de visitas. Sim,
O sono é seu companheiro inseparável e inesperado. Um momento absoluto de paz para todos. Mal educada, sem cerimônias e chata, invade o nosso quarto à noite, pela manhã ou a qualquer hora do dia. Come com a boca aberta, responde hostil, desrespeita o porteiro, ofende a dona da cantina e brinca com os seus limites. Tão preciosos os limites rígidos e necessários, ela os pede, posto que modos e maneiras não vieram nem consigo, nem em manuais de autoinstrução. Tão preciosos, falta um pouquinho, tão preciosos os limites rígidos e necessários, ela os pede, posto que modos e maneiras não vieram nem consigo, nem em manuais de autoinstrução. Ah, essa criança dramática, que quer tudo para si e não sabe dividir. Chora só porque não lhe demos uma bala, abrindo um berreiro com lágrimas e pompa, como se estivesse frente a uma desgraça ocorrida. Ó santo egocentrismo dos diabos! Absorta e sonhadora, pede para repetirmos um sem número de vezes a mesma história e a ouve como se inédita fosse. Repetir é o primeiro modo de a mente ter certezas. Embalando seus sonhos, todos os deuses e divindades celestes entram em seu coração com uma história contada. Ama obcecadamente o pai e a mãe e não aceita vê-los discutindo, ao léu ou à mercê das circunstâncias, pois não as entende. Incomoda-se de não os ter por perto, nem aceita responder a uma costumeira pergunta sobre qual dos dois ama mais. Para qualquer humano são necessários o pensamento e o sentimento. A criança só tem esse. Gulosa, regala os olhos quando canta parabéns e olha para aquele bolo, para aquele brigadeiro, nunca sabendo bem qual deles escolher. Depois come os dois. É que os seus olhos são maiores do que sua boca. Ah, essa criança ansiosa, que em um minuto já se esquece do que lhe pedimos, da bronca tomada ou da frustração sentida. O mundo, só aquele que vê e o que se descortina naquele exato momento, pois memória e lembranças lhe são poucas. Inquieta, irrequieta, agitada, traquinas, turbulenta, desassossegada, não consegue parar um minuto. Dizem as más línguas ter um bicho carpinteiro no corpo. Questionadora, constantemente guarda uma pergunta ou um pequeno comentário e nos deixa perder a paciência, tirando-nos do sério com os seus filosóficos porquês. Responda-os com calma, pois indecifráveis são as razões que os determinam. Medrosa, necessita-nos por perto, pois se atemoriza no escuro. Morre de medo de um palhaço. Demora uma eternidade para entrar no mar e se afasta de um cão, escondendo-se por entre as pernas do pai. Antes só tivesse medos iguais a esse pela vida fora. Ah, essa criança sagaz, que nos faz corar de vergonha quando pergunta: papai, como foi que eu vim ao mundo?
e nos deixa em palpos de aranha quando exclama questionando: mas você colocou o pipi dentro da mamãe? A bem da verdade, os impuros somos nós. Sem cerimônia, sem a mínima cerimônia, grita: mãe, já acabei! E nos faz voar para o banheiro. Ou mãe, estou com sede, nos faz correr à cozinha. Ou pai, vem aqui, e nos faz aterrissar na sala. Ah, dona que é do mundo, possui muitos criados. Porquinha, volta do parque toda suja, como se tivesse voltado de uma guerra. Aí, ao campo de batalha que ela trava a mais séria luta para o seu desenvolvimento. O parque. Ora, pois, o parque. E nunca um shopping é o melhor palco para ela crescer. Oscilante, cai, esfora o joelho e abre o maior berreiro. No entanto, quando a pegamos no colo, uma brincadeirinha só de nossa parte a faz rir. E em seu semblante misturam-se simultaneamente dor e alegria, lágrimas e sorrisos. Como é duro não ser dono das próprias sensações. Ah, essa criança mágica que começa a se alfabetizar e em um passe de feitiçaria mistura letrinhas e mais letrinhas e sai por aí a ler e a escrever. Verdadeira revolução em sua vida mental. Bem-aventurado seja esse processo da alfabetização, o mais suntuoso do seu desenvolvimento. Maravilhosas, porém jogadas por nós em meio à rua, ficam algumas a limpar os vidros do nosso carro, fazendo malabarismos com bolinhas ou vendendo balas de hortelã. A maldição das desigualdades invade a metrópole e não há como vê-las nessa ocasião sem perdermos o sono. Se a divisão é a última e a mais difícil operação a ser aprendida na aritmética, também o é na vida. Ah, essa criança onipotente que não aceita as brigas acirradas dos pais. O amor deles, espécie de dádiva oferecida pelos céus, precisaria ser perpetuado, se não pela família, ao menos pelo respeito. Respeito não é chegado a fazer contas, menos ainda a de subtrair. Lamento ser essa lógica tardiamente compreendida pelos adultos. Não tarda e a criança cresce. Aí está a pena da vida. Passa muito depressa esse tempo surpreendente, caprichoso, perigoso e o mais encantador entre todos os que há. A criança, síntese da nossa raça, orgulho da natureza, obra-prima das divindades. Ainda hoje, como outrora e sempre, não tarda e a criança cresce. E como a contrariar as leis e a liturgia da existência, vai-se e nos deixa órfãos e sozinhos. Boa
noite a todos. Obrigado pela presença. Eu vou autografar os livros que me pediram e disponham de mim quando precisarem ou se precisarem. Tá bom? Um forte abraço a todos. Obrigada, Paulo. Eu também agradeço. É um grande prazer tê-lo novamente. Obrigado. Falar e contribuir com tantas reflexões importantes aí para nós como pais e educadores. Muito obrigado. Eu estava ouvindo que tem algumas perguntas em casa. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Ainda mais, Karen? À vontade. Vou falar, Yara. Olá, tudo bem, Paulo? João Miguel está com a mão levantada. Quiser abrir o microfone para fazer as perguntas, fique à vontade. É isso? Muito bem. Acho que é isso, então. Tá bom, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada a todos pela presença. Vai ficar disponível para autografar e tem outro Por favor. Como é o seu nome? Maria Aparecida. Então, obrigado a todos que estão no online. Vou encerrando a transmissão. Tá? Uma boa noite a todos.